Temos, neste momento, como convidado especial desta tarde, nosso segundo dia, o professor Cícero Romão Araújo. Ele é graduado em Física pela Universidade Estadual de Campinas, tem mestrado em Filosofia pela mesma universidade e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo, e pós-doutorado em Ciência Política no Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos. Atualmente é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, onde defendeu sua tese de livre-docência em 2004. Na ciência política, suas pesquisas concentram-se na área de teoria política, principalmente nos seguintes temas: moralidade política, pensamento republicano clássico e contemporâneo, democracia, justiça e cosmopolitismo político. Muito bem-vindo, professor. Obrigada pela presença. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer o convite para participar dessa atividade. Agradecer à Fundação Lia Maria Aguiar, o Instituto Prometeus, em especial a professora Maria das Graças Nascimento, que me fez o convite. E eu intitulei o trabalho que eu vou apresentar aqui, dei o título de Crise da Representação, Crise da Imaginação Política. Eu vou expor acompanhando o texto que eu elaborei para essa ocasião. Nós temos vivido, há mais ou menos um quarto de século, um período de forte expansão dos regimes democráticos. Sem dúvida, não é a primeira vez que algo semelhante acontece. Só para exemplificar, os historiadores e cientistas políticos falam de um ímpeto democrático inédito, centrado na Europa, a partir de 1848. E falam, especialmente, de uma grande euforia depois da Segunda Guerra Mundial, quando a alternativa democrática, pela primeira vez, se ofereceu a todo o planeta, até na forma de documentos cosmopolitas de grande autoridade. Também é verdade que a esses ciclos de expansão se sucederam períodos de, digamos assim, esmaecimento e também de franca retração. E por conta dessa dinâmica pretérita, um cientista político norte-americano chegou a caracterizar esses ciclos como ondas de democracia. Assim, ao observá-lo em grande escala, a onda de 1848 vai se quebrar nos anos 1920 e 1930. Né? A ideia de onda é a ideia de alguma coisa que se ergue e depois vai se quebrar, como que perdendo o ímpeto e se esvaindo. E numa escala bem menor, a de 1945 se quebra já nos anos 1960, 1970, embora se possa dizer, nesse último caso, que a diminuição da medida temporal tenha criado uma impressão falsa de retração, pois que já nos anos 1980, e principalmente depois de 1989, com a queda do Muro de Berlim, a onda iniciada em 1945 como que se erguia outra vez. Agora, a menção ao Muro de Berlim me faz invocar um tópico correlato. É que, nesse mesmo período de expansão democrática, nós passamos a ouvir queixas frequentes a respeito de uma perda das energias utópicas da sociedade. No início, as queixas poderiam ser quase exclusivamente atribuídas a uma esquerda em depressão, digamos assim, e por motivos óbvios. A onda democrática, essa onda democrática, na exata medida em que avançava para o leste europeu e além, não só ia deixando atrás de si um certificado de fracasso do chamado socialismo real, mas, no mínimo, punha em questão os ideais que haviam inspirado aquela experiência histórica.
Porém, não passou muito tempo e nós começamos a ouvir queixas semelhantes partindo de círculos muito mais amplos e diversos do que disso que eu estou chamando dessa esquerda deprimida pós-1989. Né? Inclusive, para surpresa de alguns, vozes conservadoras. Para quem gosta de provas quantitativas, opiniões como essas podem não servir para nada, mas fica pelo menos a suspeita de que estamos diante de uma depressão mais generalizada e contagiante do que parecia no início. Eu não sou daqueles que gostam de empregar, sem mais, o termo utopia para falar de projetos políticos. De qualquer modo, esse termo sugere, com muita vivacidade, a ideia de um entusiasmo sem o qual as grandes causas, inclusive e acima de tudo a democrática, seriam impensáveis, precisamente por lhes fornecer isso, a energia. Mas a ideia também nos aproxima, finalmente, do assunto que eu vim tratar aqui. É que o entusiasmo se liga a duas faculdades da ação política que me parecem cruciais para esclarecer o conceito de representação política: a imaginação e a crença. Eu gostaria, então, de discutir o seguinte, que se tem sentido falar de uma crise da representação política nos dias de hoje, vamos aceitar por hipótese que sim, é preciso retroceder aos conteúdos da imaginação e da crença que poderiam nos informar de que representação e de que crise estamos falando e sua cumplicidade com a causa democrática. Bom, de saída, não nos interessa tratar da representação como um conjunto de métodos ou mecanismos institucionais para mediar os sujeitos políticos, quer o sujeito representado de um lado, quer o sujeito representante do outro. Vou procurar evitar reduzir o problema da representação política ao problema do governo representativo, porque isso nos levaria a restringir a discussão ao âmbito das opções institucionais que a tradição dessa forma de governo nos oferece: o método eleitoral, os sistemas eleitorais e partidários, os tipos de parlamento, a variedade de suas relações com os demais poderes constitucionais e assim por diante. De resto, a representação não é simplesmente a resposta a um problema entendido, na essência, como um problema de organização. Isto é, o de tornar viável a participação política numa democracia de massas. Como se não tivesse sentido falar de representação, senão nesse contexto específico. Mas, se assim fosse, teríamos de aceitar a tese de que uma crise de representação nada mais seria do que o reflexo de uma solução inadequada de organização. Essa abordagem, por sua vez, de certo modo, dialoga com outra. Na verdade, um diagnóstico de época um tanto estereotipado, embora de maior teor filosófico, que associa a representação política à chamada liberdade dos modernos e a contrapõe à liberdade dos antigos. Tal diagnóstico, evidentemente, já sabe desde o início a que atribuir responsabilidade por qualquer crise de representação no passado ou no presente: a própria modernidade, com seu suposto dom de incubar cidadãos alienados e despolitizados. Faço todos esses reparos apenas por precaução, porque é claro que o governo representativo compõe um elemento muito importante do significado moderno da representação política. O ponto é que ele não deveria desviar nossa atenção da necessidade de fazer um recuo conceitual mais abrangente e historicamente mais esclarecedor. Qual é esse? Pensar a representação como um invento humano, uma espécie de jogo de linguagem que instaura a separação entre Estado e sociedade e nos faz pensar a ação política como um problema de mediar esses dois polos. Por que eu digo nos faz pensar? Porque a prática de representar esse representado implica